Deus se lembra de nós. O tempo inteiro Deus tem memória a respeito de cada um de nós, a respeito do universo inteiro. Deus tem memória de tudo e Ele se lembra de nós. Ali quando o povo era escravo no Egito já há 400 anos, em Êxodo 2:24, diz assim: ouviu Deus o seu gemido e se lembrou da sua aliança com Abraão, com Isaac e com Jacó. Então Deus não esquece nada. E Deus é muito preocupado em trabalhar a nossa memória. Trabalhar a minha memória e a sua memória. O que é memória? Né? A memória é a nossa capacitação. É a capacitação que nós temos de reter ideias, impressões e conhecimentos adquiridos durante a nossa história de vida. São lembranças, são reminiscências. Então, a memória que nós temos é a respeito da nossa história de vida passada. Ou seja, ela é abstrata porque nós não temos mais o passado. Nós temos apenas o dia de hoje e a nossa memória permanece conosco. E dependendo do tipo de memória que nós temos sensações boas ou sensações ruins. Por isso que Deus, o tempo inteiro na palavra dele, ele é preocupado com a nossa memória. Ele quer o tempo inteiro que nós tenhamos uma boa memória a respeito dele. Uma memória que não nos deixe esquecer quem ele é. Uma memória que nos permita conhecê-lo cada dia mais. Uma memória que nos leve sempre ao arrependimento. Tudo isso é tratado na palavra de Deus de forma muito intensa de Deus para conosco. Quando Deus vai dar ali o Pentateuco a Moisés, o tempo inteiro ele fala: eu sou o Senhor teu Deus, eu sou o Senhor teu Deus que te tirou da casa do Egito, eu sou o Senhor teu Deus que te tirou da casa da servidão. Ali em Êxodo 20, versículo 1 está escrito isso, em vários outros lugares ali no Pentateuco. E ele fala também no versículo 8 do Êxodo 20, lembra-te do dia do sábado, para o santificar. O que Deus está fazendo aqui com o povo? Ele está trabalhando a memória deles a curto prazo. Olha, Deus trabalha a nossa memória a curtíssimo prazo, a curto prazo, a médio prazo, a longo prazo, a longuíssimo prazo. Ele trabalha a nossa memória para a eternidade. Então é um trabalho que está no coração de Deus. O reino de Deus está dentro de nós. O Espírito Santo está dentro de nós. Nós agora, no Velho Testamento, Deus deu os ritos, o Senhor Deus deu as leis para que o povo constantemente estivesse lembrando dele nesses tempos, a curto prazo, a longo prazo, a médio prazo, né, a longuíssimo prazo. Nós vemos ali que o jubileu era feito de 50 em 50 anos, era um memorial, existiam coisas que duravam 40 anos para que o povo não se esquecesse, 10 anos, 7 anos, Deus fazia com que eles parassem a plantação, não plantassem durante um ano, de 7 em 7 anos, para que a terra descansasse, para que eles tivessem lembrança de tudo que Deus havia feito por eles e de quem era o Senhor. Aqui em João 14:26, Jesus diz assim, é uma nova proposta, é a nova aliança, é o Espírito Santo Consolador habitando dentro de mim e de você, é o reino de Deus que está dentro de nós. Então a proposta nova é a seguinte: para que todas aquelas coisas ali do Antigo Testamento tenham vida na minha vida e na sua vida. Ele diz, mas o Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Então, a missão de nos trazer a memória agora cabe ao Espírito Santo, que está dentro da minha mente, dentro da sua mente. Ele está na minha memória e na sua memória. Guarda isso bem para nós podermos continuar o entendimento. É rápido procurar fazer de maneira simples a respeito da memória aqui na palavra de Deus. Deus era preocupado com a memória do povo, tanto que ele deu ordenança de todas aquelas festas anuais, até nas vestes, né? Nós vemos ali na veste do povo judeu que quando eles fossem orar
as vestimentas que eles colocavam era uma túnica cheia de franjas, e aquelas franjas representavam os 10 mandamentos. Em Números 15:39 diz assim: tereis essas franjas para que vendo-as vos lembrei de todos os mandamentos do Senhor, para os cumprirdes e não correrdes após o vosso coração, nem após os vossos olhos. Porque a tendência nossa é esquecer quem é o nosso Deus. A tendência nossa é correr atrás do nosso coração, é correr atrás dos nossos sentimentos. A tendência nossa é correr atrás daquilo que os nossos olhos veem. Então, até nas vestimentas, até nas orações diárias, quantas orações fossem ser feitas por dia, era para aquele povo se lembrar que ali a verdadeira confiança deles deveria estar nos mandamentos do Senhor, né? E nós vemos em todo o Velho Testamento as ordenanças, a ordenança da Páscoa. O sentido da Páscoa é de uma libertação, o sentido primordial da Páscoa é da grande libertação ali da escravidão do Egito. E Jesus é a nossa Páscoa, Jesus é a nossa libertação. Por isso que Jesus morreu ali no dia da Páscoa, né? A festa dos pães asmos, que culmina junto, a ordenança dos pães asmos, que culmina junto com a Páscoa, era retirada do fermento, era retirada do pecado da vida, uma busca de uma santificação maior, uma busca de um conhecimento maior de quem é Deus, para que a memória seja uma memória mais pura de quem é o nosso Deus, uma memória mais limpa, né? A festa da Torá, a alegria da Torá, o recebimento da Torá, nós vemos que era uma festa muito importante. A festa do Pentecostes, que acontecia 7 semanas depois da Páscoa, o Yom Kippur, que era o dia do arrependimento, o dia nacional do arrependimento. Se arrepender para quê? Se arrepender para se reaproximar mais de Deus e saber quem é Ele, e ter uma boa memória dele. E vamos lembrar que todas essas festas, tabernáculos e várias outras que não vamos citar aqui, as crianças participavam de todas essas festas, para que fosse passado de geração em geração, para que essa memória de quem é Deus, ela fosse repassada, ela fosse eternizada nos corações das gerações seguintes. Eu gostaria de ler um trecho que está aqui em Mateus 26, eu gosto muito desse trecho, acho ele muito bonito, a respeito de um jantar em Betânia. Jesus tem um encontro com uma mulher, ali em Mateus 26:6. Estando Jesus em Betânia, em casa de Simão o leproso, aproximou-se dele uma mulher com um vaso de alabastro cheio de precioso bálsamo, que lhe derramou sobre a cabeça quando ele estava sentado à mesa. A cena devia ser um pouco estranha, Jesus sentado com todos aqueles senhores ali, né? Os discípulos, homens religiosos, etc. E chega essa mulher com esse vaso caríssimo. Alabastro era muito caro, poucas pessoas podiam comprá-lo, e tinha um bálsamo muito precioso ali dentro, um perfume muito bom ali dentro, com certeza muito caro. E nós vemos que a mulher quebra aquele vaso e derrama o perfume ali na cabeça que desce pelo corpo de Jesus. E no versículo 8 diz assim: vendo isso, os discípulos se indignaram, dizendo: para que esse desperdício? Nós sabemos que ali a intenção dos discípulos, talvez fosse uma intenção até boa, que nós vemos ali em Atos, quando Atos, no versículo capítulo 10, quando Cornélio, né, que não era judeu, era um gentio, tem uma visão e o anjo do Senhor fala com Cornélio no capítulo 10, versículo 4. Cornélio, fixando nele os olhos e muito atemorizado, perguntou: o que é, Senhor? Respondeu-lhe o anjo: as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Então lembra de uma coisa, as nossas orações estão na memória de Deus. As nossas esmolas, ou seja, as nossas boas obras, também estão na memória de Deus.
O tempo inteiro vocês vão, a gente fica surpreso de como Deus trabalha tudo quanto é coisa como memória para Ele, e Ele fala para nós que isso aí faz parte da memória dele, e Ele quer que também faça parte da nossa. E aqui nós vemos que há essa discussão. Jesus aqui considera mais importante o que essa mulher fez, né? Do que vender aquele dinheiro, vender o dinheiro caro aquele perfume caro, aquele vaso caro, para poder dar aos pobres. E Jesus fala, esse perfume podia ser vendido por muito dinheiro, os discípulos falam, e dar-se aos pobres. No versículo 10, Jesus, porém, conhecendo isso, disse-lhes, por que afligis essa mulher? Ela praticou uma boa ação para comigo. Sempre tereis convosco os pobres, sempre nós vamos ter que estar ajudando muita gente, né? Mas a mim não há vez de ter sempre. Ora, derramando ela este perfume sobre o meu corpo, ela o fez preparando-me para o meu sepultamento. Em verdade vos digo que onde quer que esse evangelho for pregado em todo o mundo, também será referido o que ela fez para a memória sua. Hoje, 2020 anos depois desse jantar de Betânia, essa promessa está sendo cumprida na minha vida e na sua vida a respeito dessa mulher. Nós estamos tendo memória do que ela fez com Jesus ali, do valor que Jesus deu, e tanto que Jesus eternizou a memória dessa mulher aqui na palavra dele. Então, é nesse sentido que nós devemos entender que o Senhor é preocupado com a nossa memória, preocupado com a nossa memória física, Ele é preocupado com a nossa memória espiritual, porque essa daí é uma memória firme que vai ajudar a nossa fé, que vai ajudar o nosso prosseguimento na nossa espiritualidade, na nossa caminhada, e Ele é preocupado com a nossa memória emocional, que precisa estar diariamente sendo curada, porque dependendo da memória que nós temos, ela nos traz boas sensações, ela nos traz direções para boas ações, ou direções para ações que não agradam o Senhor, direção para ações que nos levam a caminhos de morte, a caminhos de medo, de ansiedade e assim por diante. Então trabalhemos, pois, a nossa boa memória. Deixe que o Espírito Santo traga em você a boa memória do nosso Senhor Jesus Cristo.